Deixa eu dar um beijo na Patrícia agora. Tem dica de pet ovo. Trabalho lindo. Tudo bem, mamô? Tudo ótimo. Fez boa viagem? Ah, graças a Deus. Tava com saudades, bom revê-la, viu? Muito, 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 muito bom. Que trabalho lindo. Dá pra fazer uma coxa pra cama de solteiro, de casal. Peseira também vai ficar um espetáculo, hein, Patrícia? Sim, e os painéis. Essa técnica que nós trouxemos, eu trouxe isso devido a toda a nossa sequência que a gente vem fazendo no seu programa, toda a nossa própria continuidade, né? Essa é uma coxa de triângulo perfeito parte 1. Aqui ela está, o que vocês estão vendo, ela é uma coxa de solteiro. Quando eu chegar no ateliê, quando eu terminar, acabar de concluir meu passo a passo, ela pode vir a se tornar uma coxa de casal. A técnica ela é muito importante para que a gente possa facilitar. E todo o cuidado que nós temos em ensinar as nossas clientes, as nossas amigas, as suas telespectadoras, é para que elas tenham não somente o prazer, mas a autonomia de decidir o que fazer e como fazer da melhor maneira. Porque aprendendo a técnica, ela faz, como você falou, a coxa de solteiro, a coxa de casal, Peseira, painel lindo. Painel, coxas de berço. A possibilidade ela é muito grande. Eu trouxe aqui para vocês uma apresentação de um bloco. Com esta técnica, nós podemos fazer inúmeros blocos. O que nós chamamos de bloco é isso que nós vamos aprender agora e a técnica específica. Legal. Ok? Começando a... Então, vamos começar. Eu peguei um caderno milimetrado, um bloco escolar, sem nenhuma coisa. Eu fiz aqui um quadrado e neste quadrado eu determinei assim, ó, desta forma. Okay. Deixa eu só tirar aqui, que aí vai ficar ok. Eu determinei que cada 2 quadradinhos desse equivaleria a 6 centímetros. Então, aqui a cada 2. Eu deixei aqui, inclusive, para que eu pudesse riscar de caneta para vocês. Os outros eu já risquei. Então, aqui, observem aqui. Eu peguei isto e multipliquei ele por 6. Então, o total do meu bloco, daqui até aqui, ele mede 36 centímetros. Essa daqui é a nossa medida total. A técnica que nós vamos utilizar, que é este quadradinho aqui, ó, bonitinho, chama-se triângulo perfeito parte 1. Por que parte 1? Porque eu vou dizer a vocês agora uma verdade. Um quadrado, ele é composto, um quadrado é composto por 2 grandes triângulos. Nossa, que letra feia que ficou. Mas a minha fala eu acho que ficou melhor. Por 2 grandes triângulos, que é este triângulo colorido aqui e este. Observem aqui. Esta é a nossa técnica. Vamos calcular aqui, então, quanto que nós necessitamos. Se eu sei que um quadrado ele é composto por 2 grandes triângulos, cada quadrado, então, aqui de tecido simples assim, ó, eu vou ter 2 triângulos. É isso que eu estou dizendo. Ó. Quantos quadrados, então, eu necessito para fazer o bloco? O que eu fiz? Eu peguei o meu quadrado, que eu dividi ele por 6, multipliquei aqui por 2. Então, aqui eu tenho um total de 12. 6, 6, 6, 6. Eu necessito, para fazer este bloco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados compostos por 2 grandes triângulos. Isto quer dizer o quê? Que eu necessito de 6 quadrados de tecido de fundo. Eu vou colocar aqui. E de 6 quadrados de tecido, vou chamar ele de poá, que é esse meu amigo aqui. Por que eu só preciso disso? Porque cada quadrado ele é composto de 2 grandes triângulos. Muito bem. Como que eu obtenho este resultado todo aqui para que eu possa fazer esse bloco? Eu vou ensinar para vocês a técnica para que aí eu possa explanar o restante. Eu pego o meu quadrado, traço uma diagonal, vamos fazer ele grande aqui, ó. E vou preparar aqui, ó, meio centímetro de cada lado, com a régua de pet. Para quem não tem a régua de pet, pode usar margeador. Para quem não tem margeador, pode usar aqui o centímetro escolar.
Para quem faz patchwork e já tem o material, é muito mais simples do que isso aqui que eu estou ensinando. Porém, se vocês estão muito longe, não têm esse acesso, aqui nós conseguimos fazer desta maneira. Então, eu sei disso. Para eu fazer todo esse meu trabalho, então eu disse a vocês que para eu fazer a metade eu necessito disso. Vamos continuar aqui a nossa ilustração. Eu tenho os triângulos, eu posso tanto ir com o triângulo colorido para baixo, quanto para cima, que eu deixei aqui para colorir para vocês verem. Ó. Então, eu vou colorir e vou brincar com esta técnica da maneira desejada. Observem sempre que entender a técnica, ela é muito mais eficiente do que vocês acabarem copiando apenas um projeto meu e não usar a criatividade de vocês. Então, eu mostro sempre este esqueleto que é para que vocês possam brincar. Então, eu tenho aqui os meus quadrados, 6 quadrados, compostos por 2 grandes triângulos, e aqui eu tenho mais 6. Para eu fazer este meu desenho de bloco, eu necessito, então, no total de 6. Mais 6, 12. 6 mais 6, 12. Esse bloco, se eu cortar ele aqui, Tati, ele chama-se basket. Ele é um bloco clássico. Eu vou dar esse nome porque todo mundo vai se lembrar. Ele parece uma cesta, se eu corto isso daqui aqui. Que é um bloco bem tradicional nosso, é um bloco americano. Claro que toda a nossa técnica ela flui americana. Ele é bem simples. Com este mesmo, eu posso fazer inúmeros outros blocos, correto? Desenhei aquilo que eu quis e calculei ele até aqui. Tá bom? Posso seguir? Pode. Eu adoro quando a Patrícia vem, porque ela ensina realmente, né, como a gente chega no resultado. E não que você falou, não só copia projeto, a gente entende como é que chegou naquele projeto. Exatamente. Por isso que eu faço esse pequenininho, que é o quadrado composto por 2 grandes triângulos, e eu falo uma coisa micro e mostro uma coisa macro. E na sequência eu mostro uma coisa maior ainda. É a nossa peça pronta. Tá? Então, se vocês entenderem que com um caderno milimetrado, vocês podem começar a brincar. Eu sei que muita gente nós atingimos, é impressionante, né? Quanto o seu programa atinge. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu consegui explicar que num bloco, num caderno milimetrado, vocês conseguem, com um quadradinho desse, desenhar tantas coisas. Isso para mim é muito importante. Nós estamos agora no ateliê, dias 1 e 2, eu vou dar um curso chamado Autonomia, que é o que eu estou falando aqui. O que é autonomia? É eu conseguir transmitir a você, no nosso caso, claro, a pessoa tem que já ter um nível básico, ela tem o domínio daquilo que ela pode executar sozinha, sem a necessidade tão intensa de um professor. Claro que eu não quero, assim como o programa, eu não quero que vocês me troquem. Eu quero continuar, né? Uma professora, né, antiga, mas eu quero continuar. Mas o que é muito importante, que é o meu objetivo, a minha missão, é transmitir o conhecimento e que o aluno, a pessoa do outro lado, ela saiba como fazer aquilo que ela deseja. Caminhar com as próprias pernas. Exatamente. Né? Tá? Vamos passar agora para o tecido? Agora vamos para o tecido. Olhem só, gente. Então, observem o seguinte, eu vou ensinar para vocês o passinho. E do passinho vocês progridam, por favor. Eu disse a vocês que eu necessito de 6 quadrados de tecido colorido e de 6 quadrados de tecido branco. O que eu vou fazer com cada um deles? Eu traço a minha diagonal, preparo meio centímetro de cada lado. Alfineto aqui no meu caso, ó, direito com direito. Eu acho que eu não fui muito feliz na cor do meu tecido de fundo. Ele é um manchadinho. Alfineto os dois e costuro. Sempre que eu vou costurar, olha como eu costuro. Eu costuro tudo em cadeia. Então, eu costuro de um lado e depois eu volto e costuro do outro lado. Na sequência disso, eu venho e corto. Separo eles e corto. Posso cortar tanto com a tesoura quanto com o cortador. Aí já vai da prática de cada uma. Eu sempre insisto que quando vocês estão principiando, façam com a tesoura. Ele é mais simples. É mais preciso, na verdade. Corro menos risco. Na sequência, eu vou passar. E eu passo deitando a minha costura toda para o meu lado mais escuro. Passei todos eles, os meus 12. E agora sim, eu venho... Vou pedir aqui licença, vou pedir ajuda para a Tati. E nós vamos montar o que nós desejamos. Deixa eu
tirar daqui. Eu desenhei 4 quadrados na parte superior. Todos esses daqui, com o meu triangulinho para cá. Lembra que eu pintei? Eu já pinto por causa disso. E na sequência, eu coloquei 2 nesse sentido. Isso daqui, eu preciso dele 2 vezes, por isso que são 12 quadrados de cada. Como eu vou fazer? Vou costurar um sobre o outro. Então, eu vou empilhar todos. Vou costurar o maior sobre o menor, desta forma aqui, ó. Todos eles de 2 em 2. Por favor, Tati. E na sequência, eu vou separar de 2 em 2 e vou montá-los de 4 em 4. Observem sempre isso. Eu nunca corto, eu sempre faço costura em cadeia. Na sequência, eu já venho aqui e obtenho este resultado. Eu tenho que passar isso, Tati. E para eu passar, eu tenho uma forma correta de passar. Por quê? Eu sempre tenho que estar com as minhas costuras desencontradas. Então, como eu faço? Eu coloco nesta posição, Não, coloquei do contrário, desculpa. Eu já passei, então eu tenho que pensar ele bem direitinho. Coloco todos eles. Eu sou destra, então eu passo tudo da direita para a minha esquerda. Pluft. Pluft. Tuf. Adorei o pluft. E aí, o que acontece? As minhas costuras, quando eu vou montar ele pelo avesso. Quando eu coloco... Opa! Aqui, eu tenho costura pra lá, costura pra lá, isso, de ponta cabeça não dá certo. Pra lá, pra cá e pra cá. Sempre intercalando. Sempre eu tenho as costuras, elas invertidas. Observem aqui. Eu já trouxe um aqui, ó, emendadinho. Ó. Isso daqui pra mim é importante, tá? Feito isso, eu vou agora sim montar o meu bloco. Eu fiz isso 2 vezes. E para eu montar o bloco, olha como eu faço. 1A, 2A, 1B, 2B, 3B, 2C e 1C. Por que eu monto e acabo colando tantas coisas? Porque para eu fazer, observem que todos os meus triângulos, eles estão virados para cá e todos estes estão virados para lá. Tá vendo aqui, ó? Eles são idênticos. Tá vendo aqui? Só inverteu. Eu inverto ele, ele é idêntico. E eu inverto ele. Nossa, desculpa. Aqui já tem um bloco. Já tenho um bloco. Olha que lindo, tá? dá o efeito, né? Se eu não quiser colocar esses 3 quadrados que eu inseri lá no meu desenho e eu só quiser fazer isso, eu tenho outro bloco. Se eu só quiser fazer isso, eu tenho outro bloco. Ou seja, aqui a gente pode só remanejar Isso. e criar Outros... variações. Aqui eu consegui fazer mais 4. Tá. Eu só não gosto de ficar mostrando muito, porque eu sei que as meninas acabam ficando confusas. E aí eu vou, novamente, eu vou costurar o 2 sobre 1, o 2 sobre 1 e o 2 sobre 1 e volto à fileira do meio, que eu tenho o terceiro. Feito tudo isso, que vocês vão observar aqui, é isso aqui, ó. Exatamente. A gente consegue mostrar assim? Dá? Ó. Isto daqui, costurado é isso aqui. Pena que não muda de cor quando a gente costura, né? Às vezes eu queria que mudasse de cor. Que lindo. E aí, muito bem. A parte de trás, observem aqui. As minhas passadas que eu disse, ó, tudo pro bege, tudo pro azul, bege, azul, azul, bege. Isto para nós é importante. E ainda assim, meninas, acontecem, ó, que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, que as 2 costuras bateram. Mas do bloco todo, eu só tenho 2 costuras, que são as nossas 2 costuras de junção, que elas batem.
que não vale a pena eu inverter, porque senão eu fico com muita sombra. Então, essas duas costuras eu deixo elas aqui. Quando eu faço com esta técnica, Tati, desta forma, eu obtenho este resultado e muitas vezes não há nem a necessidade dos alfinetes. Se eu estou com margem de costura precisa, se eu estou com tudo preciso. Observa que eu falei a aula toda, eu não falei nada de valores. E eu só vou dizer para vocês agora a regra, que é um quadrado ele é composto por 2 grandes triângulos, acrescente 1 centímetro ao cálculo. Não importa qual seja a medida. Pode ser, eu quero um bloco de 10, vai ser 10 mais a margem de costura, que é igual a 1,5, mais a regra, que é 1 centímetro. Sempre o 1,5 da margem de costura, mais um da regra. Que é regra. Você percebeu que eu mostrei tudo e não falei de valor nenhum. Verdade. Eu falei da medida, porque é importante elas terem uma noção de tamanho daquilo que elas estão vendo, mas eu já entendo que quem assiste as nossas aulas já sabem que a nossa margem de costura é de 1,5 e a nossa regra ela é de 1. A liberdade que vocês têm para poder trabalhar, ela é imensa e a mesma liberdade que ela me dá aqui. Ai, Muito adoro. obrigada. Ó, final de Muito mais uma obrigada. aula incrível. Eu sou fã, Patrícia, eu sou fã porque eu acho muito legal a gente dá a oportunidade do nosso público aprender a técnica e a história também do patchwork, porque em várias aulas, né, Patrícia compartilhou conosco informações e como é bom a gente poder aprender. A gente vai divulgar os contatos da Patrícia Washington, quem quiser falar com a nossa professora, Facebook, telefone, todos os contatos sendo divulgados. Parabéns, além dessas peças lindas que a gente pode fazer, painéis, coxas, capas de almofada, as bolsas fazem muito sucesso. Então, é o quem nosso quiser projeto. Também, tem projetos, né? Tem um projeto aqui. Ah, e o passo a passo que eu passei para vocês é da coxa de solteiro, tá? Lá tem medidas. Perfeito. Por isso que eu não fiquei tão atenta, eu queria mais mostrar a técnica. E aí depois ela coloca no Face, também nas redes sociais dela, para quem quiser pegar. Paty, obrigada, meu amor. Muito obrigada. Eu, parabéns. Nossa, tô encantada. Foi meu primeiro programa do ano, tô encantada. No cenário novíssimo hoje, né? Muitos parabéns, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela condição que vocês nos fornecem, obrigadas a todas. A gente que agradece.